Manter uma comunicação com o cliente é muito importante para compreender o cliente e fazer ele se sentir parte da organização. Mas muitas empresas estão desperdiçando o feedback do cliente simplesmente porque não conhecem a voz do cliente. E se uma empresa não conhece a voz do cliente, ela está limitada ao que ela acha que sabe sobre os seus clientes e está deixando de lado o que realmente os seus clientes estão querendo dizer. Nesse vídeo, você entenderá o que é a voz do cliente e a importância da voz do cliente para as decisões de uma empresa. Antes de continuar o nosso vídeo sobre a voz do cliente, contribua com o canal, é simples, fácil e não custa nada. É só deixar o seu like e se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber as novidades. Obrigado! CXers, eu sou o Lloyd Kim nesse vídeo falando um pouco sobre a voz do cliente. A voz do cliente é um termo utilizado para descrever a importância do feedback do cliente sobre as experiências vividas em suas interações com a marca. É uma forma de captar as suas impressões em relação às interações com a empresa e compreender como o cliente se sente, interage e qual o seu ponto de vista sobre a empresa. O cliente deixa pistas do seu comportamento durante o seu convívio com a empresa, começando onde ele busca informações sobre a empresa, nas suas compras, o que ele compra, o que ele está deixando de comprar e nas redes sociais, o que ele fala da sua marca nos sites e nos fóruns. Mesmo que existam várias formas para você coletar esse feedback, os feedbacks espontâneos sempre são os melhores. Quanto mais espontânea for a conversa, o feedback é mais preciso. Aquele feedback gerado sem pesquisa, remorso ou culpa, aquele quase que instantâneo é sempre o melhor. Para você começar a compreender o seu cliente, basta você perguntar para ele. Quanto mais informal for, melhor. Para que isso seja possível, você precisa separar as fontes ativas das fontes reativas de voz do cliente. As fontes ativas são informações que você precisa buscar, exige mais esforço para entender o feedback do cliente, porque não é um feedback espontâneo e também é mais difícil alcançar essa fonte. São pesquisas contratadas, realizadas com a ajuda de formulários e e-mails de feedbacks. As fontes reativas são informações que vêm até você, seja por reclamações, atendimento ao cliente ou vendas. Essa é uma reação quase que instantânea do cliente e uma fonte espontânea de feedback que você pode conseguir nos atendimentos, no monitoramento das redes sociais, nas comunidades e fóruns. Depois de reconhecer quais são as fontes de voz do cliente, você precisa desenvolver a voz do colaborador na organização. A voz do colaborador é tão importante quanto a voz dos clientes e uma fonte importante de informações, principalmente os que ficam na linha de frente e interagem diretamente com os clientes e conhecem muito bem seus clientes. Incorporar a voz dos colaboradores pode oferecer um melhor entendimento do contexto do cliente na sua experiência com a empresa e identificar de forma mais precisa as falhas ou possíveis falhas que possam atrapalhar a entrega da experiência. Todas essas informações sobre o cliente precisam ser reunidas, estruturadas e é muito importante que sejam analisadas e comparadas com outras informações sobre a empresa, mercado e consumo. Se você faz muitas pesquisas para entender o cliente, precisa ter muito cuidado para não se deixar levar por questionários pré-elaborados ou métricas fechadas. Na verdade, você precisa de várias ferramentas e muitas delas podem proporcionar insights importantes, enquanto algumas simplesmente podem te mandar para o nível do desespero.
E é isso que vai acontecer se você não desenvolver um bom plano de voz do cliente e abrir os ouvidos da empresa para ouvir o que os clientes estão realmente falando e entender como eles estão se sentindo em relação à sua empresa. Muitas empresas não possuem uma estrutura integrada e por isso precisam ir atrás do feedback do cliente realizando pesquisas. O que acontece é que muitas pesquisas são inibidoras e muitas vezes coercitivas. Muitas vezes invadimos o espaço do cliente sem ao menos ele deixar. Isso causa um viés perturbador tanto para o cliente como também para o profissional de CX que se preocupa em compreender o que realmente está acontecendo com o cliente. Nós precisamos entender como o cliente deseja se comunicar abertamente com a empresa, sem medo ou qualquer receio de falar sobre os seus sentimentos. Somente assim obteremos feedbacks reais. Por isso, precisamos entender que os clientes precisam ter liberdade com a empresa e precisamos saber como dar essa liberdade para o cliente, dando a oportunidade para o cliente falar de forma espontânea, sincera, sem nenhum tipo de culpa. Quando uma pessoa tem uma dúvida sobre dar essa liberdade para o cliente, eu peço para a pessoa fazer o seguinte teste. Pergunte para qualquer pessoa como ela está se sentindo. Pergunte para um desconhecido como foi o seu dia. Talvez essa pessoa responda tudo bem ou até comente sobre uma situação ruim que acabou de acontecer. Mas nada muito promissor. Mas se você começar a conversar com uma pessoa que te conhece, essa conversa pode levar essa pessoa a te contar como foi o seu dia, a sua semana e o que está pensando em fazer no futuro. É disso que eu estou falando. O cliente tem que ser honesto, sincero e franco com a sua empresa, mas ele só conseguirá agir assim se você mostrar que realmente compreende a situação e quer ajudar. Somente assim você conseguirá realmente ouvir e entender o cliente. Por isso precisamos ficar atentos, porque de um lado nós temos toda uma indústria oferecendo softwares e novas tecnologias para ouvir o cliente, e do outro a empresa que precisa dar voz e entender o que o cliente realmente quer. Antes de qualquer plano de escuta do cliente, você deve pensar em como se aproximar realmente desse cliente e criar conexões emocionais que permitam um diálogo franco e honesto entre a sua empresa e o seu cliente. Como você pode perceber, não é tarefa fácil dar voz ao cliente e ao mesmo tempo ouvir o cliente. Isso é uma via de mão dupla. Entender o que uma pessoa deseja e utilizar seus esforços organizacionais para converter os seus desejos em realidade envolve muito mais do que uma pesquisa simples. Exige conhecimento e dedicação. Nós, aqui do canal, também precisamos saber o que você pensa, quais são as suas necessidades e suas dúvidas em relação à experiência do cliente. Por isso, pergunte, comente e principalmente deixe a sua sugestão para os próximos conteúdos. O que você gostaria de ver aqui no canal? Nós queremos você aqui com a gente. Gostou? Então curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar as notificações para ficar ligado nos próximos conteúdos. Obrigado, até o próximo!